Beleza, mas eu vou falar sobre isso que Deus colocou no meu coração e, como eu disse rapidinho, eu nunca tive tanta claridade de enxergar no mundo do Espírito, não com os olhos naturais, sabe, gente? Pode até acontecer isso, mas numa percepção e um discernimento a respeito do avançar da igreja e também a respeito da condição, da atmosfera em que o mundo está. Então, eu vou compartilhar hoje e vou continuar ao longo desse mês. E eu disse para vocês, pessoal que está me assistindo, que para mim são balizas que Deus está colocando, porque Ele anuncia as coisas que virão, para que a gente possa andar nesse caminho. Ande de acordo com as balizas de Deus, cara. Só isso que eu vou te falar. E você vai ver então a manifestação de Deus. Se você está aqui nessa manhã e não esteve aqui na virada do ano, assiste lá a primeira reunião, porque é super importante o que eu falei. E eu vou continuar de hoje. Tem 2 textos que estão no meu coração e eu venho lendo, venho meditando, pensando sobre eles. E eu entendi, e eu vou tirar algumas conclusões nessa manhã a respeito desses 2 textos que nós vamos ler. Legal? O primeiro deles é esse que se encontra no livro de Isaías, capítulo 45, verso 1. Quando Deus declara para o seu ungido, gostei desse detalhe. Sabia quantos tem o Espírito Santo aí de Deus? Então você é ungido dele, cara. Nós somos. Então vamos fazer essa comparação colocando a nossa vida e o propósito de Deus que Ele tem na tua vida dentro desse conteúdo. Então Ele disse para o seu ungido, a Ciro, a quem Ele toma pela mão direita. E veja, gente, são coisas que ficaram no meu coração. Uma delas é essa, para abrir, Deus está falando, para abrir Ele, abrir portas, abrir diante dEle portas. Olha esse detalhe diante dEle. Olha esse detalhe de Deus indo adiante de nós. Eu vou repetir, Deus indo adiante de nós. Mas é no caminho que Ele está adiante. A gente pega João capítulo 10, a gente lê que Jesus vai adiante, as suas ovelhas o seguem porque reconhecem a sua voz. É uma jornada assistida. Guarda isso no teu coração nessa manhã, quem me assiste aí. Olha só, você precisa andar em 2022 na assistência de Deus, na direção que Ele aponta. É só isso, garanta isso. Porque oportunidades e situações e portas e vozes, elas aparecem para justamente nós não andarmos debaixo da voz que direciona por onde nós devemos andar. Eu lembro sempre de Isaías, você pode ir lá comigo, não está aqui. Voltando um pouquinho, no capítulo 30, no verso número 21. Elinho, quando você perceber, eu vou colocar aqui as minhas palavras para você entender isso. Quando você perceber que você desviou para a direita, ou quando você perceber que você desviou para a esquerda, eu estou lendo Isaías 30, verso 21. Ok, igreja? Então os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra. Olha o Espírito Santo falando com a gente. Ele mora em mim, ele mora em você. Dizendo o seguinte: este é o caminho. Não está dizendo aí, fica à vontade em escolher. Não. Está no imperativo, andai por ele. Diga glória a Deus. Simples, né? Ele é o GPS. Porque a oportunidade da gente se desviar é muito grande por muitas portas, muitas vozes. Legal, então Ele irá adiante dele para abrir portas que não se fecharão. Fala aí. Uau. Estou nessa, Jesus. Aleluia. É isso aí. Sabe por quê, gente? Porque isso aqui, se você for ler o conteúdo e o contexto, você vai ver que os propósitos de Deus, eles não podem deixar de ser cumpridos. Você tem que entender, se eu sou um propósito de Deus, apesar de viver inúmeras barreiras ou situações antagônicas, adversas, não é isso, ou não são essas situações que paralisarão o propósito dele. Só que eu tenho que pegar isso. Então, se eu estou debaixo da direção dele, da voz dele, mais cedo ou mais tarde, portas vão ser quebradas. Porque está escrito isso, ó, eu irei adiante de você. E está tudo na pessoa dele, não sou eu quem faço, mas é ele. Eu vou endireitar os caminhos tortuosos, Elinho. Sou eu que vou quebrar as portas ou os portões de bronze. Sou eu que vou despedaçar as trancas de ferro. Olha aí, já estou com vontade de voar, hein? Dar aquela rodada. Caramba, é demais, cara. Nada pode impedir o propósito dele, então, dar-te-ei
Os tesouros escondidos, cara, as riquezas encobertas. Eu quero te falar, não pensa só em dinheiro aqui não, tá? Porque Deus, Ele cuida da gente nessa área. Mas pensa em Ele te dar tesouros de verdades espirituais. Que promovem a sabedoria na tua vida. Legal, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Já posso ir embora. Paralelamente a essa passagem, eu quero ler com você também essa, que está no meu coração, e a gente vai tirar algumas conclusões disso aí. Josué capítulo 1, verso 2, está todo mundo ali na beira da entrada da terra da promessa. Prepare-se, gostei disso aí, prepare-se. Aliás, só um recadinho aqui, ó, quero chamar todo mundo, você que nos assiste a fazer Escola Atos, hein? Quem não fez, está intimado, aleluia. Eu quero te abençoar, nós precisamos crescer. Para aqueles que já fizeram aí, tem mais de 5, 4 anos, para mais do que isso, vem fazer de novo. Você sabe, a gente faz isso aí há quantos anos? Eu faço há 22, pastor Teixeira comigo, Carlinhos está aí, o Carlinhos é a prova da transformação da vida dele. Né? A escola mudou radicalmente, porque ele entendeu. Então você precisa gastar tempo, né? Botar o teu foco nisso. Não, esse ano eu vou me preparar e vou me fortalecer no meu homem interior. Diga um amém aí, vai. Amém. Muito bom, não dá bobeira não, porque a nossa carne tem que lutar com ela, né? Então prepare-se, porque agora você vai passar o Jordão, você e todo esse povo, e entrar nessa terra que ele já havia dado. Legal? Aí no verso número 5, olha, ninguém, muito bom, hein? Poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Meu Deus. Assim como eu estive com Moisés, eu estou com você. Acabei de falar sobre isso. Vamos embora trabalhar, ser forte e corajoso, eu estou com vocês. Não deixarei nem te abandonarei. Aleluia. Ele está conosco. Beleza, verso 6, então, seja forte e corajoso. E de novo, hein, pastor? Porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos pais deles. Beleza, verso 7, tão somente, de novo, né? Ele fala ser forte e corajoso. E fala, tão somente, diga tão somente. Ser forte e corajoso. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha aí, acabei de falar algo sobre quando você se desviar, uma voz, aqui é o caminho é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Legal, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você ande. Jornada cristã vitoriosa, é isso aí, ó. Não está falando sobre deixar de enfrentar inimigos, porque você conhece o livro de Josué. Os inimigos estavam na frente. Mas Deus tinha dito, ser forte e corajoso, vamos embora, sou com você, ninguém pode resistir todos os dias da tua vida. Verso 8, Elinho, não cesse de falar desse livro, cara. Pelo contrário, olha esse detalhe importante, medita nele de dia e de noite. Depois eu vou falar mais sobre esse conteúdo de meditar. Tá bom? Para que você tenha o cuidado, botei ali assim, um pouco mais grosso, né? Tenha o cuidado de fazer, eu botei entre aspas aqui, porque não está no original, gente, mas é isso. Tenha o cuidado de responder aquilo que Deus te fala. Cuidado de responder, beleza? Veja, segundo tudo o que nele está escrito, então você prosperará e será o quê? Bem-sucedido, aleluia. Eu já declaro pela fé, profeticamente, um ano de uma jornada bem-sucedida para a tua vida. Não porque isso vai cair automaticamente. Não porque isso vai cair no teu colo quando você acordar. Isso vai ser o resultado do teu cuidado em responder a Deus. Quem está morto, diga aleluia. Obrigado. Não é, João? É isso aí. Pastor, tem a ver comigo? Tem. No sentido de nós respondermos a Ele, é só isso. Não na nossa capacidade, não é na nossa inteligência, não é no nosso planejamento, é em discernir e perceber a voz e a direção de Deus para a nossa vida. Responda e você vai ver milagre em cima de milagre. Glória a Deus! Tem nada a ver comigo em si nem contigo.
mas em responder. Foi o que Josué fez, gente. Em 6 anos e meio, ele conquistou a terra da promessa, venceu 33 reinados. E ele já tinha 85 anos de idade. E no final ele ainda diz assim, ó, eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Não sei o que vocês vão fazer. O velhinho. É assim que você vai terminar muito bem, obrigado. Fala para o teu irmão, tu vai terminar muito bem, obrigado. Por causa do cuidado. Olhem para cá, traz a câmera aí, pessoal que está em casa. O cuidado de responder a Deus. Uau! Aleluia! Pastor, vai ser um ano mole? Claro que não. Quem está preparado aí? Cadê os combatentes aí? Ué, Josué, Deus não deu instrução nenhuma ou conselho nenhum para o seguinte, joga bomba assim, joga bomba assado, faz dessa maneira, primeiro manda isso. Deus só começa a falar para ele, antes de entrar na terra, tenha o cuidado de responder a minha verdade. Por isso, mantenha ela viva dentro de você. Beleza? E aí? Aí Deus fala assim, o resto é comigo, será bem sucedido. Igual eu estava falando lá para Ciro, cara, eu vou adiante, sou eu que vou fazer. Eu que vou quebrar as portas de bronze, eu vou despedaçar as trancas de ferro, eu vou endireitar os caminhos tortuosos. Eu amo. Então, deixa eu te falar isso nessa manhã, ainda tem um tempinho. Na maior parte do tempo, a gente tende a pensar que quando Deus abre uma porta, ou uma oportunidade, ou até mesmo um comando de direção a seguir, isso aí a gente tende a pensar, porque é a parte humana. Justamente aquilo que ele abre, ou a porta, ou a situação, ela seria isenta de oposições e conflitos. Então é bom a gente colocar isso, assentar. Porque às vezes a pessoa acha, não, Deus falou comigo, pastor, eu estou empolgado, aleluia, eu vou lá e respondo, e a gente acha que vai ser moleza. Não tem moleza, não tem sentar no pudim. Mas pastor, eu pensou porque é a maneira humana. Mas se nós olharmos biblicamente todo o contexto, o crescimento e a finalização de todo o propósito de Deus, tem adversidades no meio desse caminho. Tem oposições. Se você é o propósito de Deus, você acha que o inferno não vai tentar te opor? É só ler o livro de Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo tentou ir para uma região. E ele viu que ele foi resistido por Satanás. Numa outra região, o que aconteceu? O Espírito Santo falou para ele, não é hora ainda, não é tempo, não, aí você não vai não, vem para cá. Porque é um combate, gente. É uma luta. Legal? Do propósito de Deus, que é a igreja, que somos nós, em relação ao que Deus ele vai fazer. E o inferno não está nada satisfeito com esse propósito. Quem está pegando? Veja, o apóstolo Paulo, ele diz algo em 1 Coríntios 16, 9. Não foi o que eu ordenei, seja... Não, esse é Josué 1, 9, rapaz, eu estou perdido, rapaz. Eu nem li com vocês, né? Então vamos ler. Não foi isso que eu ordenei? Disse Deus, seja forte e corajoso, 3 vezes. E a gente vai explicar sobre isso. Não tenha medo, cara, não fique assustado. Porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. Uau! Então, agora sim, 1 Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho no Senhor se abriu para mim. Beleza, mas o que ele falou depois? Então eu tenho que ter esse entendimento que no natural existem adversários, mas eles não paralisarão o propósito de Deus. Isso a gente tem que ter. Por quê? Porque a certeza é que eu estou no caminho que Deus determinou que eu estivesse. Então, ele está comigo. Aliás, ele não está só comigo, ele está adiante de mim. Se o inimigo vem contra você, vai pegar o Senhor. Vai pegar o Senhor Jesus, aí é com ele. Você entende? Beleza, então se eu estou no propósito de Deus e o inimigo vem contra mim, se natural não dá para ganhar e não dá mesmo, Deus se levanta para cumprir o propósito da minha vida. Então ele é inimigo dos meus inimigos.
Ele se levanta para nos defender. Toma posse nessa manhã que Deus se levanta para te defender, cara. Uau! Vamos embora, gente. Então o comando para entrar, por exemplo, na terra prometida, como a gente leu, era um comando, antes de mais nada, de Deus falar primeiro para mim e para você, ser forte e corajoso. Ele já sabe antecipadamente da nossa naturalidade, da maneira natural de enxergar coisas. Por isso ele diz ser forte e corajoso. Eu vou traduzir isso no final, porque não vai dar para eu terminar hoje, nesse domingo, mas eu vou continuar para a gente explicar bem isso. Mas veja, por quê, cara? Por que Deus pede para nós sermos fortes e corajosos? Vou te dar a resposta. Porque há adversários onde a vontade de Deus é conhecida. Porque o inferno não quer que o homem ande na vontade de Deus. Sobre a vontade dele, individualmente, coletivamente. Eu procuro isso, nosso ministério, os pastores, nós estamos sempre em conselho, conversando, procurando perceber no nosso coração a vontade de Deus para nós. Não estou aqui para fazer algo da minha cabeça. Estamos aqui para fazer a inspiração de Deus valer. Diga aleluia, gente. O universo inteiro funciona debaixo da inspiração e da ordem de Deus. Por que nós estaríamos fora? Então, aonde a vontade de Deus é conhecida, tem adversários. Só isso. Mas não é para a gente ficar com medo. Daí a importância de entender o que é ser forte e corajoso. Mais adiante a gente vai ver. Uma segunda coisa que eu quero perguntar é a seguinte. O que é evidente e comum em ambas as passagens que nós lemos? Depois você pode ler em casa com calma. Você vai ver isso na sua frente. O que elas têm em comum? O que é comum a ambas as passagens? Primeira coisa. Da parte de Deus, há uma forte determinação para o seu povo de continuar avançando em seus propósitos. Então no mundo do espírito não está nada parado. Nesse mundo pode estar parado, andando para trás, né? As notícias adiante podem ser piores, de descida de ladeira. No reino de Deus já não está parado, gente. Eu quero só falar isso para você, Deus não parou na pandemia. Milhares, milhões de pessoas foram salvas e libertas. Como em outros ministérios e outros lugares, a igreja só cresceu. Só o nosso ministério abriu 2 igrejas na pandemia. Não vai parar. Você entende? Uma coisa é uma coisa. Olha que profundo, hein? Outra coisa é outra coisa, olha aí. Glória a Deus, aí, obrigado, hein? Né? Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra. Então não dá para misturar, não dá para olhar para fora, nesse tempo que a gente está vivendo, e tentar misturar, tipo assim, então Deus não pode fazer, está meio parado. Não, é o seguinte, Deus tirou férias durante 2 anos e meio, porque não dá para avançar. Que conclusão humana é essa, cara? Meramente humana. Alguém está pegando o que eu estou te falando? Eu ensino isso de maneira contínua, que tem muita coisa que a gente não entende mesmo. Não entende. Mas não fique nesse lugar tentando entender e tentando ter uma resposta natural de coisas que acontecem, eu não entendo, vai te paralisar. Continue avançando porque você crê. Continue fazendo o que você tem que fazer porque você crê. Ele não me chamou para entender, Ele me chamou para acreditar nele, no que está escrito. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O seu propósito está sobre a nossa vida. Nós estamos vivos, então nós estamos debaixo de um propósito ativo de Deus. Uau, aleluia, vamos embora. Fala para o teu irmão, vamos embora. O inimigo tem trabalhado de contínuo durante esse tempo para afastar as pessoas de se congregarem. Mas ninguém percebe, porque fica preso às conclusões e à naturalidade de muita coisa. Ele está fazendo isso, ele quer fazer isso, ele quer separar. Ele separa a igreja, ele tira a força da igreja. Quando Deus falou assim, não deixem de se congregar. Quem é que vale? Que vale a palavra. Mas nós temos que crer, porque tem ameaças. A primeira coisa em comum das passagens
é que da parte de Deus tem uma determinação para você e para mim, como povo dele, de continuar avançando. Gostei, continuar avançando em seus propósitos. Não parou? Está aí, 2022, vamos trabalhar. Fala para o teu irmão, vamos embora trabalhar. Ser forte e corajoso, diz para ele. Diz para ele, ser forte e corajoso, meu irmão. Elô, Deise, vamos lá. Bora. Essa alegria de a gente acordar, botar um shampoo no cabelo, tomar um banhozinho, botar uma roupa, vamos trabalhar. Trabalhar para ele. O propósito dele. Não é não? Uma segunda conclusão que a gente tira de ambas as passagens é que Deus se põe na posição de eu faço milagre. Eu faço milagre ali. Meu Deus. Em outras palavras, eu e você na posição de dependermos dele. A dependência aumentará, porque nós temos que crer e respondê-lo. Mas o milagre vem dele. Alguém lembra que é ele que vai endireitar os caminhos, é ele quem vai quebrar as portas, as trancas, é ele que vai nos dar, é ele quem estabelece. E por mais que Josué e Caleb tivessem lá um exército, os povos pelos quais eles entraram para conquistar eram maiores do que o próprio povo de Deus. Então eles não entraram na confiança do seu braço, eles entraram debaixo de uma direção em responder a Deus. E pegaram logo de início, que? Jericó, que tinha uma muralha tremenda. Quem está firme aí igual as muralhas de Jericó, diga aleluia. Vai ler a Bíblia, vai. Não vou falar mais nada. Tem que ler a Bíblia, não tem? Porque vocês estão rindo aí, não entendi. Vai lá em Josué ler. Imagina Josué, a galera olhando aquilo aí. Aí Deus chega para ele, não mandou ele ir para lá? Ele vai adiante, ele é responsável pelo milagre. Você só vai fazer o seguinte, dá 7 voltas, uma a cada dia, e na última dá 7 vezes, tá? Aí toca a trombeta. Pim, 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 pim. Corneteiro. Toca a corneta, meu irmão. As muralhas caíram, gente. Ele é responsável por fazer o milagre no ano 2022. Na tua vida. Mas você tem que responder. Ser forte e corajoso no que Deus te pede. É o que eu estou te falando, olha as balizas. Deus está colocando isso para a gente. Então, 2022 foi o que Deus colocou no meu coração. Seria um ano de portas abertas que não se fecharão. Mas não pense que é moleza, que eu acabei de te falar. Olha as passagens do qual eu venho meditando e Deus colocou no meu coração. Elinho, não tem moleza nessas passagens em termos de vamos entrar porque não tem ninguém para se opor. Vamos pegar essa terra prometida, que é um terreno baldio aí, não tem ninguém, a gente chega, maré mansa, pá. É a disposição de continuar fazendo o bom combate da fé. É a disposição de você reconhecer a voz de Deus e pum. É a coragem em se opor a um sistema do mundo de viver, que destrói o ser humano, que prende, que cativa. As pessoas estão presas por decisões, por escolhas erradas, que não são de acordo com a verdade. A igreja não pode entrar nessa porta. Ela pode até sim, porque ela não está respondendo e percebendo, e por falta de uma iluminação, e daí a gente tem falado recentemente sobre isso, conversando com o pastor Paulo, a gente viu isso, e ele falou para mim, Elinho, a igreja está com pouco óleo, cara. E pouco óleo significa que a luz está diminuindo. Daí eu deixo de enxergar no mundo do Espírito, como eu falei na virada do ano. Eu tenho que estar com a claridade da verdade em alta, para que eu enxergue. Claro, não é essa porta, não posso entrar. Isso Deus não fará por mim e por você.
O que mais tem crescido no meu coração, eu estava falando com o Carlinhos ali, é sobre a importância de nós cooperarmos com Deus. Ele não me chamou para fazer um milagre, mas Ele me chamou para cooperar com Ele, para Ele fazer um milagre. Olha aí, façam tudo o que Ele disser. Maria falou para os serventes. Jesus só foi assim, enche as talhas de água. Olha a ordem. Eles responderam, agora pegam as talhas cheias de água e por favor, vocês levem as talhas até o mestre provador de vinho. Responderam a Jesus, o milagre chegou. Pedro, volta a pescar. Ele voltou, o milagre aconteceu. Quem está entendendo aqui nessa manhã? Não estou dizendo que é fácil, porque na mente de Pedro, mas sobre a tua palavra eu vou responder. Agora tu imagina os caras enchendo de água e depois que encheu de água, agora leva para o mestre provador de vinho. É contrário, você entende? Quando a gente responde a Deus, é contrário ao sistema do mundo. Um sistema falido que escraviza, que prende as pessoas, que não dá vitória em área nenhuma. 2022 é um ano de portas abertas, você que está me assistindo, que não se fecharão. Porque o propósito que é você, sou eu, somos nós, ele precisa ser estabelecido. Não vamos ficar para trás, gente, nós vamos continuar, isso é que é bom. 2022 foi o que Deus colocou no meu coração, por isso que eu vou depois abrir para falar mais de algumas áreas importantes dentro desse tema aí. Mas 2022 é um ano da decisão da nossa parte em se comprometer e separar para a sua vontade. Diga aleluia. A igreja, de um modo geral, não é ensinada a fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes, por falta de ensino, e aqui está o problema, a pessoa acha, agora eu sou de Jesus, então agora eu tenho planos, eu tenho ideias, eu vou lá, vou executar, chamo Deus para abençoar e nada dá certo. Porque eu estou no sistema errado, não sou eu. Não é a minha vontade em si, a meramente humana, carnal, mas é a vontade de Deus. Por que que Jesus venceu? Porque Jesus fez a vontade de Deus. Ele é o exemplo para nós, de nós o seguirmos. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E isso tem que ser arrumado na nossa vida, e precisa ser ensinado, que não é mais o velho sistema. O velho sistema morreu. Um homem natural, governado pelas trevas, pela vontade, pelo desejo, pelas inspirações da carnalidade humana. Estou fora. Agora não, nós seguimos a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é que você fique, então você fica. Se a vontade de Deus é que você vai, então você vai. Você entende isso? Em vários momentos da nossa vida e situações, nós precisamos enxergar e ter a certeza no nosso coração qual é a vontade de Deus para a minha vida. Mas se você anda com Ele, você saberá. Isso estará muito claro no teu coração. Não será dúvida nenhuma. Então, não é um ano de decisão. Eu quero corrigir aqui. O pastor Paulo falou sobre um ano de decisão. Eu entendi, a gente está no mesmo espírito. Mas eu quero explicar porque decisão e escolha a gente faz todo dia. Mas o que o Espírito Santo colocou para mim, que é um ano da decisão, porque esta decisão vai corrigir e botar a igreja no lugar certo. Não tenha medo de ser corrigido. Eu vou falar nos próximos domingos, ao longo desse mês, algumas coisas que nós precisamos ouvir. Pastor Hélio, eu quero ouvir o que eu quero. Não faça isso, você é criança. Elô, pega uma chupeta. Não. Seja uma criança que entenda, ou eu também, todos nós estamos crescendo. Eu preciso ouvir coisas que corrigem a minha vida. Senão a gente não chega lá. Então, eu gostei dessas duas coisas que ele colocou no meu coração. Comprometimento. Comprometimento é decisão. Separação é decisão. Eu vou explicar depois um pouquinho sobre isso aí. Diga aleluia. Eu vou terminar com essa frase, porque foi a frase que numa madrugada o Espírito Santo colocou e eu escrevi.
Não veio aquela inspiração, você sabe como é que Deus ele fala, muitas vezes ele fala na hora que ele quiser, no momento dele e tal, mas eu estava ali, beleza. E aí ele mandou ver, eu anotei rapidinho. E a gente vai continuar no próximo domingo. Mas a frase é essa aqui, ó. Se a decisão de comprometimento comigo, diz o Senhor, e separação para o meu propósito, sem a decisão de comprometimento comigo e separação para o meu propósito, sem a decisão... Pastor Hélio, está doido? Não, eu estou só lendo. Porque eu também estou lendo isso há um tempão. Legal? Sem a decisão, falando Deus conosco, de comprometimento e separação para o meu propósito, não poderei levar o meu povo à conquista da terra prometida. Recebe, crede nos seus profetas e prosperareis. Isso é balizão para mim. Gente, você tem que entender, eu sou igual a você em tudo. Eu só tenho uma chamada. Justamente isso, ao nós ouvirmos o que Deus tem a dizer, é a baliza para mim como é para você. Para todos nós aqui. Não estou fora. Igualzinho. É bom você anotar isso aí, printa isso. Aliás, em 2022, traga um caderno, cara, assim, para anotar coisa. Desde tem esses cadernos direto, deve ter números lá em casa. Beleza, anota coisas que são importantes, são balizas. Porque você vê, né? Ele vai nos levar à conquista, porque Ele é aquele que nos dá a vitória. Diga aleluia. Ele não é aquele que opera o milagre? Claro. Beleza, mas sem a minha decisão de comprometimento e separação, não tem como. O mundo ruma para a destruição. A igreja ruma para a vida, para a construção, para a transformação de outras pessoas. Opostos. Nunca houve na história da igreja um tempo de decisão tão importante como nós estamos vivendo. Isso é o que está no meu espírito. Chegou a hora, ou mais do que chegou a hora, de tomarmos decisões. Nesse conteúdo eu coloquei um pouquinho mais em preto, de comprometimento com o Senhor e separação para o seu propósito. Eu vejo isso no meu espírito, eu falei para vocês, eu enxerguei. Não vai dar. Nós não vamos chegar. E sabe aquele lance que você está aqui, ó, está andando no caminho certo, mas aí pode desviar. No início você começa a andar, não está tão longe do caminho que deveria andar. Mas se eu começo a partir, e aí eu sou desligado. Aqui nesse lugar você nunca será, aleluia. Então beleza, eu estou desligado, não estou entendendo nada, eu estou com meia lâmpada, com óleo pouquinho, e eu estou andando para o caminho errado. Cara, vai passar ano de 22, vai vir 23, cara, você vai estar muito longe do propósito de Deus. E não me admiro desses que se desviarem, deles não apostatarem da verdade. Porque outra maneira de pensar vai dominar a maneira deles pensar. Não será mais a verdade, não será mais a instrução, a correção da verdade, mas será a sua maneira natural de pensar. Não, a igreja é tudo a mesma coisa. Eu estou decepcionado com a igreja, principalmente com os pastores, eles são culpados. Eu estou com essa unha encravada, o culpado é o pastor. E tal. E várias mentalidades que o inferno tem trazido para a sua igreja. De cozinhar eles num banho-maria, de que não, tá bom, eu assisto pela internet. Eu dou minha oferta pela internet. Não, mas esse negócio de congregar... não é legal, sei lá. Sabe que quando a gente está junto, uma das coisas que acontece é que nós nos afiamos um ao outro, a gente se aperfeiçoa. Não tem como você pular fora. Deus trabalha assim. É mesmo marido e mulher. Quantos aqui são casados aí? É isso aí, ó, você vai... Vamos sendo aperfeiçoados.
Vou terminar com isso que eu estava meditando, sobre o sistema. Quando Deus ele forma você, formou a mim, eu formo o ser humano, no útero materno, o que acontece que é o primeiro sistema que ele cria? É o sistema circulatório. Para que todo aquele corpo se desenvolva e receba os nutrientes. Tem que criar esse primeiro. E daí então ele vai partindo para os outros, porque ele já garantiu o sustento. A nutrição. Quem está pegando? É legal, né? Está aqui, minhas células estão funcionando, tudo legal. Estamos aqui nesse corpício, tal. E o sistema circulatório através do sangue. E no Velho Testamento diz que o sangue é a vida. Vai para cada lugarzinho, tecido, aparelho, entra nos tecidos todos e libera a vida para cada célula. Porque elas estão no corpo. Diga, estão no corpo. Aí pega, joga uma célula para fora do corpo, um sistema que nutre, que desenvolve, que edifica, que faz crescer, já não existe mais. Ela vai morrer. Aqueles que estão se soltando por mentalidades erradas e não estão voltando mais a se congregar, e está no meio de servir a Deus, de estar com Ele e ir embora, vão morrer. Eu não estou mandando palavra nenhuma de maldição para ninguém, eu só estou te explicando como funciona e como o inferno faz com que as pessoas se apostatem da fé. Não é abandonar Jesus e largar Jesus, é viver um sistema onde não poderá mais ser nutrido, não poderá mais ser edificado, não crescerá, não andará na luz de enxergar as situações que são malignas, mas se acomodaram, se entregaram. Bacana, né? Estou fora, meu irmão, meu lugar é no corpo. Minha pele não foi chamada para viver fora do corpo. Meu osso, os ossos, todos os órgãos, é no corpo. Corpo chamado igreja, espalhada sobre a face da terra. Você faz parte aqui de repente do fígado, somos nós. Um outro ministério é o coração, o outro é o pulmão, o outro é... E assim vai. Mas está juntinho. Está ali. É ali que Deus, que é a pessoa dele, né? A vida dele flui e nutre, faz você crescer, faz você cumprir um propósito. Diga aleluia. Guardou essa frase? Então legal, vamos ficar de pé.